Olá, tudo bom com você? Bom, eu quero falar com você nesse vídeo, mas antes de começar o assunto que eu quero trabalhar com você nesse momento, eu queria pedir a você que você se inscreva no meu canal e que você aperte o sininho para receber nossas notificações e dê um ok aí, nos ajude a divulgar esses vídeos, ok? Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre a Assembleia de Westminster e os documentos que ela produziu. Você certamente já ouviu falar na Assembleia de Westminster, já? Já, mas não sabe o que é, não sabe o que é que foi, né? Não ouviu ainda? Então, esse é o meu desafio neste vídeo, falar com você sobre a Assembleia de Westminster. Essa Assembleia aconteceu em Londres, em Londres, na Inglaterra, ela é chamada de Westminster, porque ela foi realizada na abadia ou na catedral anglicana lá de Londres. E essa assembleia durou 5 anos, 6 meses e 22 dias. Esse foi o tempo que durou essa assembleia. Repito, 5 anos, 6 meses e 22 dias, ou seja, quase 6 anos de assembleia. Isso aconteceu no século XVII. O que foi essa Assembleia de Westminster? Ela foi uma assembleia protestante, né? E certamente que foi uma assembleia das mais notáveis de todos os tempos. Aquela assembleia foi formada por teólogos piedosos e eruditos. Aliás, quando o parlamento inglês convocou a assembleia, o parlamento exigiu que ela fosse formada exatamente por teólogos piedosos e eruditos. Às vezes, as pessoas querem divorciar piedade de erudição, dizendo que essas duas coisas não combinam, mas é um grande engano dizer que piedade não combina com erudição. Então a gente vê que nessa Assembleia é um grande exemplo do casamento entre piedade e erudição. Essa Assembleia foi composta de 121 teólogos, ou melhor, 151 pessoas, e sendo 121 teólogos e 30 membros comuns do parlamento, né? Assim, a maioria dos teólogos dessa Assembleia era calvinista, logo havia muita harmonia em termos de doutrina, porém havia divergência em termos de governo de igreja, porque essa Assembleia foi formada por presbiterianos, episcopais, congregacionais, né, e erastianos também. Então, ela assim, em termos de governo de igreja, os teólogos tinham divergência, mas em termos de teologia eles eram assim harmônicos, porque eram em sua maioria calvinistas. E então, depois de tanta discussão que houve na Assembleia, então, sobre qual devia ser a forma de governo da igreja, então prevaleceu a forma presbiteriana. Um detalhe, essa Assembleia foi convocada para decidir duas coisas: decidir a forma de governo da igreja da Inglaterra, bem como decidir a forma de liturgia da igreja da Inglaterra. E, como eu já falei antes, essa Assembleia durou 5 anos, 6 meses e 22 dias, e ela teve 1.163 sessões. E no final de tudo isso, prevaleceu exatamente a teologia e o governo da igreja presbiteriana. Eu quero citar as palavras de duas pessoas aqui importantes sobre essa Assembleia. O primeiro foi o Richard Baxter, que disse: o mundo cristão nunca teve, desde os dias apostólicos, um sínodo de teólogos mais excelentes do que este e o sínodo de Dort. Então, a Assembleia de Westminster foi uma assembleia de teólogos reformados, homens piedosos e eruditos, e segundo Baxter, desde a época apostólica, nunca houve um sínodo semelhante ao de Westminster. E também um escritor, um homem chamado Robert Bale, disse assim: outra assembleia igual eu nunca vi. E como se diz aqui, semelhante nunca houve na Inglaterra, nem é provável que breve venha a existir em qualquer parte. Então, de fato, essa assembleia foi muito notável, foi uma assembleia assim muito marcada
pela erudição, pela piedade, pelo conhecimento bíblico e reverência à palavra de Deus. O ambiente dessa assembleia e o seu espírito era algo extraordinário. Essa assembleia foi banhada por muitos jejuns, orações, pregações, assim, completamente baseadas na Bíblia. Então, foi uma assembleia que enfatizou demais a questão espiritual, a questão bíblica. O Dr. Robert Bale, citando ele mais uma vez, ele citou como foi um desses dias de culto. Ele disse que naquele culto, em um desses cultos, houve quem orasse por 2 horas, houve sermões de 1 hora, entrecortados por orações de 1 hora, por cânticos de salmos, orações de quase 2 horas. Então, foram reuniões, de fato, banhadas por espiritualidade. Essa Assembleia, depois de 5 anos, 6 meses e 22 dias, produziu 5 documentos. Ele produziu a Confissão de Fé de Westminster, né? Certamente você já deve ter ouvido falar nessa confissão. Eu espero que você até já tenha lido a confissão, se não, eu peço que você leia. Também produziu o Catecismo Menor, ou também conhecido como Breve Catecismo, que tem 107 perguntas com respostas. Também, se você não leu, precisa ler. Produziu, em terceiro lugar, o Catecismo Maior, composto de 196 perguntas com respostas. Você, se já leu, ok, leia de novo. Se você não leu, continue lendo. O quarto documento produzido pela Assembleia de Westminster foi o Diretório de Culto. O Diretório de Culto era um manual litúrgico produzido pelos teólogos da Assembleia. Então, esse manual ensina como deve ser o culto, como devemos nos comportar no culto, como devemos participar do culto. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que esse diretório fala aqui a respeito do culto. Por exemplo, você chega na igreja e o que é que você muito vê? Então, digamos, o culto começa à noite, começa às 18 horas. Aí, 18h10, ou seja, 10 minutos depois que começou o culto, algumas pessoas começam a chegar. E qual o comportamento de muitas dessas pessoas? Elas cumprimentam umas às outras. Muitas dessas pessoas entram cumprimentando os irmãos que já estão na igreja. Pai do Senhor, boa noite, tudo bom? E muitos até que se abraçam, sobretudo mulheres, né, que se abraçam, se beijam. E isso, o culto já começou faz 10 minutos. Outros entram no culto, aí se ajoelham, fazem sua oração particular e se levantam e entram no clima do culto público. O diretório de culto nos orienta a não fazermos isso. Ele diz que quando você chega na igreja, se o culto já tiver começado, você deve, já na porta, olhar onde é que tem um lugar vazio e se dirigir exatamente para aquele lugar e sentar-se e ficar lá até o final do culto. Mas por que isso é importante? Porque em nossos dias, uma pessoa chega atrasada, aí ela fica procurando lugar. O culto está lá, o dirigente está lendo a Bíblia ou alguém está orando, e essa pessoa fica indo para a direita e para a esquerda procurando lugar. Às vezes até se senta, aí não gosta do lugar, se levanta, vai para o outro lado, não gostou daquele lugar, vai para frente ou mais para trás e fica nessa atitude de irreverência, chamando a atenção do dirigente ou do pregador e dos demais irmãos, sendo responsável pela irreverência. Sem falar que durante o culto dá uma sede tremenda em muita gente, né? E uma vontade de ir no banheiro terrível. Para isso, durante o culto, muita gente vai várias vezes lá fora de uma água, vai no banheiro, né? É uma sede triste que dá e é uma vontade de ir no banheiro em muita gente durante o culto. E outra coisa, diz que se você chegar no culto, o culto já tiver começado, você não tem que se ajoelhar e fazer sua oração particular para depois entrar no clima do culto público, não. O ensinamento do diretor de culto é que você chegou atrasado, então o que está acontecendo? A igreja está orando, então você já entra no clima da oração pública. A igreja está lendo a Bíblia, então você já chega e pergunta qual o texto que está lendo. Então você já começa a acompanhar a leitura. Ou se a igreja está cantando, então você procura saber qual hino que está cantando e você já canta aquele hino. Então você não faz primeiro o seu culto particular para depois o culto público, não. Você já entra no culto público, né?
Então é assim que essa Assembleia nos orienta através do seu diretório de culto, como devemos nos comportar no culto. O quinto documento que essa Assembleia produziu foi o Saltério. O Saltério era o inário utilizado pelos teólogos Westminster para o louvor a Deus. Assim como a gente tem o inário Novo Cântico, nós presbiterianos, os batistas têm o canto cristão, a Assembleia de Deus tem a harpa cristã. Então, esses teólogos de Westminster criaram o Saltério. Então, esses são os 5 documentos produzidos por esta Assembleia de Westminster. Repito: Confissão de Fé, Catecismo Menor ou Breve Catecismo, Catecismo Maior, Diretório de Culto e então o Saltério. Esses documentos foram aceitos pelo parlamento inglês e então a Igreja Presbiteriana, por conta disso, tornou-se durante algum tempo a igreja oficial da Inglaterra, substituindo a Igreja Anglicana. Mas isso durou pouco tempo, porque por ordem do rei Carlos II, cerca de 2.000 ministros simpáticos ao presbiterianismo foram excluídos da Inglaterra e 400 na Escócia, sofrendo inclusive torturas, prisões e exílios. Eu quero agora chamar a atenção de vocês para alguns valores doutrinários ou princípios doutrinários estabelecidos na Confissão de Fé do Westminster. São muitos assuntos maravilhosos na Confissão de Fé, mas eu quero chamar a atenção de vocês para 2. O primeiro tem a ver com a autoridade das Escrituras. Então, no capítulo 1, seção 4ª da Confissão de Fé, diz: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então, onde é que reside a autoridade da Bíblia? Não reside no fato de que alguém diz que ela é a palavra de Deus. Não reside no fato de que uma igreja diz que ela é a palavra de Deus. Mas a autoridade da Bíblia reside no fato de que ela é inspirada a palavra de Deus. Não é porque alguém disse que ela é, mas porque de fato ela é, pelo fato de que ela foi inspirada por Deus. Então, uma vez que ela é a palavra de Deus inspirada, ela é inerrante, ela é autoritativa, logo deve nós receber a palavra e crer nela. Então, não receber a palavra e não crer nela é a ação de incrédulos. Todo crente genuíno recebe a palavra e crê nela como palavra de Deus. Então, a autoridade da Escritura para esses teólogos foi tão marcante, bem como é marcante para nós reformados, que ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é, inclusive, o nosso princípio de culto e de adoração. De sorte que nós não podemos oferecer a Deus um culto que não encontre respaldo na Bíblia. Daí surge um princípio chamado princípio regulador. Esse princípio regulador ensina que nós só podemos ter no culto aquilo que é ordenado pela Bíblia através de um mandamento claro ou então através de um exemplo. Então a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Nós não fazemos nada no culto por conta de experiência, por conta de revelação que alguém teve, por conta de alguém que falou línguas, por conta de emoção, nada disso. Nós dirigimos o culto, nós oferecemos a Deus um culto que esteja de conformidade com aquilo que a Bíblia ensina. Essa, infelizmente, é uma crise dos cristãos dos nossos dias. Muitos até têm a Bíblia como palavra de Deus inspirada, mas não têm a Bíblia como autoridade máxima. Daí, até mesmo no culto, se alguém, na hora da pregação, se alguém se levantar falando uma profecia ou falando línguas, o pregador se cala para ouvir o que aquele irmão está falando em línguas ou em profecia, mostrando que essas coisas também são autoridade na vida dessas igrejas. Na nossa igreja, nós não permitimos que isso aconteça. A Bíblia é a única autoridade, a autoridade absoluta no culto. Então não tem esse negócio de línguas, de profecias, de sonhos, de revelações, de nada. O que nós temos é a Bíblia. Foi assim com os teólogos de Westminster. A autoridade máxima da Bíblia é nossa vida particular e no culto. Um segundo princípio doutrinário estabelecido é a questão da soberania de Deus. Quanto a essa questão da soberania de Deus, a Confissão de Fé, no capítulo 3, seções 1ª e 3ª, afirma assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece.
pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordinados à morte eterna. Então a gente tem que aprender aqui que Deus é tão soberano que, segundo sua vontade soberana, desde a eternidade, ele já ordenou tudo o que acontece. De sorte que não deve existir no linguajar cristão, sobretudo do linguajar cristão reformado, termos como acaso, sorte, azar, destino. Porque quando você diz, isso aconteceu por sorte, que sorte eu tive, que sorte você teve, rapaz, que azar medonho, isso é o destino. Quando você coloca isso, então você está dizendo assim, não existe um Deus que governa as coisas. Não existe um Deus que dirige soberanamente todas as coisas. O que aconteceu não foi porque Deus ordenou, o que aconteceu foi questão de sorte ou de azar. Então, um cristão, sobretudo reformado, não pode ter esse tipo de linguajar. O cristão pensa assim, eu creio num Deus que é soberano e que determina tudo, que ordenou tudo o que acontece de forma inalterável, ou seja, aquilo que Deus ordenou não vai deixar de acontecer. Inclusive, ele predestinou alguns para a vida eterna e preordenou outros para a morte eterna. Então, até isso é inalterável, ou seja, ninguém que não esteja no grupo dos predestinados para a vida eterna será salvo. Ou se perderá. Ninguém que está no grupo dos predestinados para a vida eterna se perderá, mas todos certamente serão salvos. E ninguém que está no grupo dos preordinados para a morte eterna será salvo. Então, os que foram preordinados para a morte eterna, fatalmente morrerão eternamente. Os que foram predestinados para a vida eterna, certamente serão salvos. A graça de Deus, em tempo hábil, vai alcançar a esses. Ainda no capítulo 5 e na seção 1 diz, pela sua muito sábia providência, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então a gente aprende aqui que Deus dirige tudo, Deus sustenta tudo, Deus governa tudo, inclusive Ele dirige nossas ações, Ele dirige todas as criaturas, Ele dirige todas as coisas. Então, repito, uma vez que nós temos um Deus que é tão soberano assim, não existe acaso, não existe sorte, não existe destino. O que existe é uma determinação de Deus, o que existe é um governo soberano de um Deus soberano. Então, ao invés de atribuir qualquer coisa à sorte, ao azar ou ao destino, atribua tudo que existe à soberania da vontade de Deus. Um último princípio princípio estabelecido aqui que eu quero apontar para vocês, tem a ver com os direitos da consciência e responsabilidade humana pelos seus atos. Direitos de consciência e responsabilidade humana pelos seus atos. Aqui, a Confissão de Fé, no capítulo 20, seções 1ª e 4ª, afirmam que somente Deus é Senhor da consciência. E Ele deixou nossa consciência livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Ou seja, nós não podemos impor a consciência de ninguém e ninguém pode impor a nossa consciência nenhuma doutrina ou prática de culto que esteja fora da palavra de Deus. Por exemplo, a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, que impõe a consciência do povo o culto aos santos. Então isso é impor a consciência do povo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então a palavra de Deus é contra isso, mas a Igreja Romana faz isso. Mas nos meios evangélicos também tem isso. Por exemplo, a doutrina do livre-arbítrio. E igrejas que impõem a consciência dos crentes essa doutrina que é antibíblica, o livre-arbítrio. Outra coisa, igrejas evangélicas que impõem a consciência dos crentes cultuar a Deus pulando, dançando, rolando pelo chão, plantando bananeiras, subindo em pau de sebo. Tudo isso é impor a consciência dos cristãos doutrinas, doutrinas e práticas que não encontram apoio na palavra de Deus. E também dentro dessa questão, a Confissão de Fé diz que nós devemos respeitar as autoridades. Nós temos o dever de respeitar as autoridades, sejam essas autoridades civis ou religiosas e até mesmo familiares. A Confissão de Fé diz que aquele que se insurge contra uma autoridade é passível de punição, é passível de castigo. O 5º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Segundo a teologia reformada, pai e mãe não são apenas os nossos genitores, mas são todas aquelas pessoas que estão investidas de autoridade.
sejam os genitores, seja o governo civil, ou seja, o governo eclesiástico. Então, se em casa um filho se rebela contra os pais, ele deve receber castigo. Se na sociedade alguém se rebela contra o governo, um governo que seja justo, claro, alguém se rebela contra esse governo, certamente que essa pessoa vai atrair o castigo do governo contra si. E na igreja também, quando alguém se insurge contra os presbíteros da igreja, então essa pessoa é passível de ser disciplinada. E a confissão de fé, nesse ponto, diz que até uma heresia, quando na igreja alguém mantém uma heresia e ela não quer se arrepender dessa heresia, não quer largar essa heresia, ela deve ser processada, deve ser disciplinada. Então, por exemplo, um crente na igreja que não crê na Trindade, ele não crê na Trindade e ele mantém a sua doutrina contrária, a sua fé contra a doutrina da Trindade, ele até escreve artigos em algum lugar, Facebook, grava um vídeo no YouTube e divulga a sua fé contrária à Trindade. Então, se essa pessoa mantém essa postura, então a confissão de fé diz que essa pessoa deve ser processada, deve ser disciplinada, porque o que ela está fazendo é destrutivo para a igreja, assim como é destrutivo para uma família, um filho rebelde, como é destrutivo para a sociedade, é um cidadão que é rebelde também, que não aceita sobre ele a autoridade de um governo, mesmo sendo um governo justo. Portanto, a minha conclusão desse assunto é: a confissão de fé e os catecismos maior e breve são padrões de doutrina na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se você é presbiteriano, você tem o dever de conhecer esses documentos, não apenas de conhecer a capa dele, mas de conhecer o seu conteúdo lendo, para que você possa praticar o que ele ensina. Inclusive, no sistema presbiteriano, um membro da igreja que não aceitar a confissão de fé e os catecismos não pode ser oficial da igreja. Então, só pode ser pastor, presbítero, diácono na igreja presbiteriana quem conhece a confissão de fé e os catecismos maior e menor e aceitar na íntegra aquilo que eles ensinam. Infelizmente, nós temos alguns pastores e presbíteros, por exemplo, que não aceitam tudo da confissão de fé e dos catecismos. Eles até fazem, de certos assuntos, cavalo de batalha. Essas pessoas deveriam ser cassadas do seu mandato, porque esse símbolo de fé, confissão e catecismos, serve exatamente para trazer unidade à igreja. Então, se tem um presbítero, se tem um pastor que está causando uma desunião na igreja, ele está quebrando a unidade da igreja, ensinando coisas contrárias àquilo que a confissão de fé e os catecismos ensinam, esse pastor, esse presbítero, deveria ser cassado no seu mandato. Ok? Então, eu espero ter trazido para você algum esclarecimento sobre a Assembleia de Westminster e os documentos que ela produziu. Ok? Então, Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo, mas antes, se inscreva aí no nosso canal, dê um ok e aperte no sininho, tá certo? Então, mais uma vez, um grande abraço para você, boa noite, Deus te abençoe.